Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar do Fluminense e do Grêmio. O Luiz Castro falou que o trabalho dele é fraco e o Fluminense tem um volante de 30 milhões de euros. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal, ó. Tem alguns vídeos aí para membros, rapaziada. Tô focando aqui, ó. Facundo Medina vai ter mais impacto no Brasil do que o Gerson. O Paquetá da ponta aí uma boa oportunidade para o Brasil. Ele é base do Corinthians, ó, já dei uma boa dica. E o Cebolinha vai pra onde ou deveria ir pra onde? Tem uns conteúdos exclusivos para membros, tem a opção aí pelo YouTube. Seja membro, é nóis. Rapaziada, vamos falar do Grêmio, meus amigos. E o Luiz Castro foi honesto, e honesto até demais, meus amigos. Falou que o trabalho dele é fraco. O trabalho do Luiz Castro é fraco. E é mesmo. E é mesmo, errado ele não tá não, rapaziada. Não é um trabalho bom. Eu até esqueci de comentar isso no pós-jogo. Claramente o Grêmio tenta coisas dentro de campo que ele treina, mas não tá executando. Claramente, ó, duas coisas do Grêmio. Presta atenção. O Grêmio tá tentando coisas no campo que ele treina e não tá sendo executado, por isso ele fala isso. E outra coisa, ele tá treinando coisas e ele quer coisas que esse elenco do Grêmio não pode prover. Essas são as principais coisas. Ele tá tentando coisas no campo. O time não tá traduzindo pro campo que treina, claramente. E ele não tem o material humano correto pra executar o que ele quer. E ele sabe que o trabalho dele é fraco. E ele fez uma autocrítica. Belezinha? Vamos ver o que é que o Bagé falou. Ele fez um pós-jogo aqui. Faz tempo que eu não vejo uns pós-jogos do Bagé. O Grêmio rifou um jogo, mais um jogo. Eu lembro que no ano passado nós rifamos um jogo contra o Botafogo. O técnico era o Mano Menezes. E nós fomos jogar contra o Botafogo no Rio. O Mano Menezes criou algumas novidades. Dentre elas, colocou o Lucas Esteves como se fosse um falso ponteiro. E pra variar, não deu certo. E sabe por que eu tô lembrando esse... Vocês sabem por quê que eu tô lembrando esse jogo em específico? Por quê? Porque aquele jogo, no segundo tempo, sabe o que fez o Mano? Ele botou o Carlos Vinícius. Ele botou os melhores que ele tinha deixado no banco. E vejam vocês, o time melhorou. E por muito tempo, por pouco assim, a gente não virou o jogo e não ganhou do Botafogo. E aquele jogo, aqueles pontos desperdiçados, nos custaram, por exemplo, chegar numa pré-Libertadores. O jogo de hoje foi outro jogo rifado. Porque os últimos dias foram dias trabalhados numa coisa... mas é o Palmeiras, né? É o gramado artificial, é o Grêmio com desfalques. Essa expressão de jogo rifado é muito do Sul, né? O Palmeiras também tinha desfalques. O principal zagueiro do Palmeiras hoje, por exemplo, não jogou. Agora, a gente pode olhar para o resultado final e dizer assim, mas foi 2-1, sim. Por muito pouco. E nós poderíamos ter pelo menos empatado. E se não é a cagada, com perdão da palavra, da chupada de bala, e eu quero projetar principalmente na questão do Gustavo Martins, pelo menos um empate nós teríamos. Ou seja, dava pra fazer um pouquinho mais. O TT, ele foi um jogador a menos em campo. O tempo inteiro que ele teve em campo no primeiro tempo. E o Grêmio melhora na volta pro segundo, porque não tem o TT, porque daí entra o enamorado pra render na função de ele mais rende pelo lado direito, porque pra quem não acompanhou o começo do jogo, o Luiz Castro começa com o TT pela direita e com o enamorado pela esquerda. Foi isso que ele fez. No segundo tempo, ele saca o TT, que era um jogador a menos, o TT não aconteceu no Grêmio ainda, traz o enamorado pra direita e coloca o Amuso pra esquerda. Com 30 ou 40 segundos de jogo, o Amuso já faz uma... O TT é isso aí, rapaziada. Ele tipo assim, é um jogador que não é isso tudo que o pessoal esperava, não, viu? Uma jogada que já foi mais do que o TT tinha feito em todo o primeiro tempo. Eu gosto do TT, eu acho que foi boa a contratação, mas ela não aconteceu. E talvez ela não aconteça. O que não dá pra fazer agora é insistir só porque ele custou caro. Não, porque daí vai custar mais caro pro Grêmio. Nesse momento, o Luiz Castro precisa não inventar. O enamorado funciona pelo lado direito? Funciona. O enamorado funciona mais do que o TT pelo lado direito? Funciona. Então não mexe no enamorado. O Amuso funciona no lado esquerdo? Funciona. Não mexe no Amuso. O Amuso mudou o jogo, a forma que ele entrou. O Luiz Castro pegou de novo no segundo tempo e ele coloca o menino... Ele botou o Amuso pra esquerda e o enamorado pra direita, o Grêmio deu uma vida nova. O Gabriel Mack, às costas dos volantes do Palmeiras. Tu vai jogar contra o Palmeiras e a dupla de volantes é uma dupla de construtores, com o Andreas Pereira e também com o Marlon Freitas, tu tem que escolher primeiro tirar o espaço deles. O Grêmio tentou fazer isso no primeiro tempo. Mas, se tu der espaço pra eles, uma alternativa é tu mexer o time e colocar alguém às costas deles. Porque daí tu vai trazer uma preocupação para o time do Palmeiras, que foi o que o Luiz Castro fez no segundo tempo. Ele coloca o menino Gabriel Mack às costas da dupla de volantes do Palmeiras e o Grêmio retoma de novo o ímpeto. Sabe que é muito complicado a gente falar de um jogo em que era uma tendência que nós perdêssemos, porque atualmente a gente trabalha muito essa ideia. Parece que o Grêmio, quando vai jogar fora de casa, o Grêmio já tem uma certa obrigação de perder. Ou parece que o Grêmio não tem nenhum direito de ter uma esperança de ganhar. Acho que o Luiz Castro, de novo, erra muito na escalação. E aí tem gente que pode dizer assim, mas ele ajeitou no segundo tempo. Geralmente, quando o técnico ajeita no segundo tempo, é porque ele errou muito no primeiro. Exatamente. Porque uma coisa é fazer ajuste. Daqui a pouco... Exatamente. Uma coisa é ajustar o adversário, outra coisa é você... Tu não conseguiu encaixar o jogo no primeiro tempo, e aí tu faz um pequeno ajuste, aquele clique, como costumam dizer os integrantes de comissão técnica, e aí tu consegue chegar no teu objetivo principal. Mas o Luiz Castro errou a escalação. O Eduardo Picão, repórter, que tá lá Bela análise do Bagé, tá? Tá uma análise de nível, não tá o baldaço endoidando. em São Paulo, ele viu uma conversa mais cedo do Vitor Severino, que é o assessor direto do Luiz Castro, com o TT. E aí eu tava conversando com o Eduardo Picão, ao longo do início da tarde, ali, perguntando mais detalhe, e eu disse assim pra ele, mas Picão, se eles fossem mexer e colocar o TT pra jogar, se fosse algo mais secreto, mais sigiloso, eles não fariam essa conversa no hall do hotel.
E aí o Picão disse, mas daqui a pouco eles estavam gesticulando, estavam conversando e tal. Mas não, ali realmente era uma ideia já do Luiz Castro começar com o TT. E poderia ter dado certo? Sim, claro que poderia, mas não deu. Porque tem algumas coisas no futebol, tem uma frase antiga, um ditado popular que diz que o dinheiro não aceita desaforo. O futebol também não aceita desaforo. Eu acho que era, o Muricy usava muito essa frase repetindo, dizendo que a bola pune. E a bola pune. E o Grêmio hoje foi punido pela bola. Mas vamos chegar no outro ponto. O segundo gol do Grêmio, o segundo gol que o Grêmio sofre, e eu anotei aqui a ordem cronológica dos gols. O Grêmio toma um gol aos 43 minutos, gol de cabeça do Marlon Freitas, que num lance que eu acho até que não foi falta, mas em cima do Pedro Gabriel, e aí essa bola é cruzada, e o Pedro Gabriel não alcança a bola, e entre o Pedro Gabriel e o Carlos Vinícius, que estava marcando o primeiro pau do nosso sistema defensivo, sobe o Marlon Freitas e cabeceia pro gol. Aí no segundo tempo, aos 8 minutos, tem um gol do Carlos Vinícius, gol de novo de centroavante, típico de centroavante, onde ele domina, limpa, leva a bola pro lado esquerdo, pro pé esquerdo, e bate com muita força, sem chance pro Carlos Miguel, e aí aos 27, tem um segundo gol do Marlon Freitas. E aí ela tem algumas irregularidades nesse lance. Primeiro que na reposição de bola, a bola, até onde a gente sabe, tá sendo a regra agora do Campeonato Brasileiro, não uma regra da International Board, da FIFA, mas tem uma regra que diz que a bola tem que ficar em cima daqueles pequenos cones. E o Gandula repõe automaticamente a bola para o jogador do Palmeiras. E aí tem a cobrança do jogador do Palmeiras antes dessa lateral. Essa lateral, ela surge numa jogada em que o Pavão, na minha visão, sofre uma falta. Mas aí tudo bem, vamos lá, tá bom? Um pode achar que foi falta, outro pode achar que não. Eu posso ver que teve irregularidade na cobrança do lateral, tu aí do outro lado da tela pode ver que não. Tá tudo bem, eu não vou me apegar à questão de arbitragem. Eu vou me apegar de novo ao Grêmio. A bola vai na direção do Gustavo Martins, e eu sou um defensor do Gustavo Martins. Eu sou um cara que um entusiasta do Gustavo Martins como zagueiro titular pelo lado direito. Agora, zagueiro tem que ser primeiro zagueiro. O Vieri é um zagueiro. O Vieri primeiro é zagueiro. Se ele tiver que se frescar depois, ele vai se frescar depois. Primeiro, ele vai afastar a bola. E o Gustavo Martins, ali ele tinha que ter cabeceado essa bola pra longe do gol. Mas pra longe do gol, pra afastar da nossa goleira. E ele cabeceia a bola como se querendo ajeitar ela pra seguir a jogada. E aí a bola sobra, e aí tem mais um erro do time do Grêmio, porque daí o Marlon Freitas tá na frente da área, ele bate de bate pronto. E... Exatamente. O zagueiro, hoje em dia o zagueiro ele quer jogar melhor com posse do que sem posse. O zagueiro, ele tem que lembrar que ele é zagueiro. Ele tá lá pra defender. Correta. Análise do Bagé, cara, a análise do Bagé, ó, foi muito boa, velho. Cara, eu nem interrompi porque deu aula o Bagé aí. Fazia tempo quando vinha a mídia gaúcha fazer uma análise tão boa. Rapaziada, vamos falar do Fluminense, meus amigos. Martinelli, meus amigos. Martinelli é o volante de 30 milhões de euros. Vocês me conhecem aqui no canal. Não é qualquer jogador aqui do futebol brasileiro que eu falo, vale 30. O Martinelli vale 30. ABC, se o Martinelli vale 30, por que não Bidon, André Luiz? O André talvez. Mas eu acho que ele precisa mostrar mais ainda, mais consistência. Saiu aqui no GE, ó, porque o Martinelli do Fluminense não foi convocado. O volante vinha sendo apontado como possível nome na última convocação. O jogador está sendo monitorado pela seleção e é visto como nome potencial para o futuro. Na CBF, a avaliação é que o Martinelli tem qualidade para a seleção, mas suas características não se encaixam no que o Ancelotti busca agora. O volante do Flu é visto como um bom primeiro homem de meio campo, com forte capacidade de saída de bola, marcação e construção de jogo desde trás. Para a Copa, para ter sido outro perfil, meio-campistas que atuem mais como segundo volante, com chegada frequente ao último terço e participação direta em gols e presença ofensiva. Eu discordo de certas coisas aqui, mas esse aqui não é o foco do momento. O foco é o Martinelli. Sim, o Martinelli é o cara de construção, de capacidade de saída de bola, construção, um bom primeiro homem de meio campo, do meio campo. O Martinelli, rapaziada, tem a capacidade física. Ele tem tudo isso em alto nível e a capacidade física. Outra coisa, o que separa o Martinelli do resto? Inteligência. Ele é um jogador muito completo. Capacidade física, inteligência e técnica. Isso é tudo que a Europa quer e tem poucos lá. Porque você ser volante na Europa é muito simples. Se for forte fisicamente, você vai lá e desenrola. Agora com QI, com leitura, com parte tática, ele é o equilíbrio do Fluminense. Ele. Você vê, sai Hércules, entra Nonato, é ele que continua no time. Porque ele é a ponta de equilíbrio, com posse sem a bola. Eu não gosto muito da comparação, mas eu acho que eu dar esse exemplo pode dar um pouco da noção do que é o Martinelli. O Martinelli, gente, ele do Brasil, se eu for analisar hoje, pronto, eu acho que o Bidon tem um potencial maior que o Martinelli. Eu acho que potencial maior o Bidon tem. Porque o Bidon não tem a parte física. Mas se eu tivesse que, vamos lançar uma corrida. Uma corrida. Uma corrida você pode sair na frente, não quer dizer que você vai ganhar. Lembrando, hein, rapaziada, uma corrida. Você pode sair na frente, não quer dizer que você vai ganhar. Na corrida, para o jogador brasileiro mais próximo do Pedri,
o Martinelli tá na frente do Bidon. Pode ser que o Bidon termine essa corrida na frente. Falta parte física pro Bidon. Eu acho que o Bidon é jogador de 25 milhões de euros. Eu não acho que ele é jogador de 30, 40, como uma rapaziada gosta de pregar por aí. Eu acho que 30 é o Martinelli. O Martinelli é jogador de 30 milhões de euros. Como ele lê o campo, como ele dá equilíbrio, parte física, parte tática, inteligência, ele é muito completo em alto nível. Não adianta você ser completo, fazer tudo ok. Ele é muito completo em alto nível. E eu tenho uma péssima notícia pra torcida do Fluminense. O mercado europeu tem visão, e geralmente eles têm. Eu acho que vai vir uma ou duas cabeças tentar buscar ele aqui. Agora, pagar 30 de euros é o valor dele. Se vai chegar a propostas, aí o mercado é longo, o mercado se autorregula. Tamo junto.